Boa noite a todos que estão aí no ENDA, nesse lugar maravilhoso, trocando informações, experiências, adquirindo mais conhecimento. Isso é muito importante para o ativismo animal. A gente aprimorar o nosso conhecimento para que as nossas ações pelos animais sejam cada vez melhores. Não foi possível estar presente, por isso que eu estou gravando o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Trípode, sou advogada aqui em São Paulo, vegana, por isso eu abri um espaço no meu escritório para o apoio ao ativismo pelos direitos animais, porque eu acredito que precisamos cada vez mais trabalhar na conscientização da sociedade e do nosso ordenamento jurídico também com relação à consciência animal e os direitos morais e naturais desses seres, né? Então, eu vi essa forma de poder ajudar através do meu trabalho, através de um espaço que eu abri dentro do meu escritório para isso. Razão pela qual eu passei a apoiar a ONG Vedas com a consultoria jurídica e também medidas judiciais e extrajudiciais para o benefício do ativismo pelos direitos animais. A gente precisa trabalhar cada vez mais a conscientização da sociedade e do nosso ordenamento jurídico sobre os animais, que são seres sencientes, são seres conscientes e possuem direitos morais e naturais à liberdade, à vida, à integridade física e psíquica. A gente precisa trabalhar nisso porque para que eles deixem de ser considerados bens, objetos e coisas, né, que passem a ser considerados seres sencientes, com o reconhecimento da sociedade e sobre os direitos naturais desses seres, né? E a gente vai firmando isso cada vez mais para que um dia seja realidade no nosso ordenamento jurídico com relação aos direitos morais e naturais dos animais. Então, gente, vem trabalhando com a ONG Vedas através do apoio que eu faço no meu escritório do ativismo pelos direitos animais. Trabalhamos aí na vaquejada e agora trabalhamos também na questão dos transportes animais, que vem aí desde o recesso forense, que foi de 2017 para cá. Estamos trabalhando com ações tramitando, procedimentos tramitando também, que são as medidas extrajudiciais. E é isso que eu vou falar com vocês um pouco aqui. Vou falar de uma forma cronológica sobre os atos que foram feitos, enfim, para que vocês entendam todos os procedimentos, as medidas que foram tomadas, tá? Primeiro, nós distribuímos uma representação perante o Ministério Público Federal em dezembro, que está tramitando ainda esse procedimento com 3 volumes para averiguação das irregularidades e dos responsáveis por essas irregularidades, tá? Nós temos aí uma das irregularidades foi que a Ecoporto ela não tinha autorização para movimentação de carga viva. Os animais são chamados de carga viva, no caso dos transportes. E somente containers. E eles embarcaram animais de forma irregular. Isso foi constatado no procedimento que teve origem, né, em razão da representação. Eles conseguiram esse documento aqui é a cópia dele, tá? Eles conseguiram uma autorização da CODESP em caráter especial de emergência, ou seja, eles conseguiram essa autorização quando eles sabiam que eles estavam embarcando animais de forma irregular, né? Eles não tinham autorização para movimentação de carga viva, que eles conseguiram esse documento com autorização da CODESP e enviaram para o Ministério Público Federal, dizendo que eles conseguiram essa autorização para movimentação de carga viva. Por isso que eles continuaram, inclusive, os embarques. O procedimento continua tramitando com apuração dos fatos, apuração das irregularidades, dos responsáveis
pelas autorizações dos embarques dos animais, enquanto eles não tinham autorização, e somente para containers, tá? Eles vão apurar todos os fatos, enfim, e vai continuar tramitando esse procedimento até finalização dessa apuração. Depois, em janeiro, nós distribuímos uma ação civil pública na comarca de Santos para tentar a suspensão dos embarques dos animais. Eu me deparei com um juiz que ele foi muito resistente, eu percebi que ele estava muito resistente ao objeto da ação, né, e também ao pedido. Então ele se apegou à questão de nós temos uma lei que isenta a ONG de recolhimento de custas. Ele se apegou a isso e disse que o entendimento dele não era pela aplicação da lei, né? Nós temos lei, mas tem juiz que entende que não, que pelo entendimento dele não se aplica aquela lei. Então, foi o único juiz, né? Em outros casos aplicaram a lei normalmente. Enfim, a gente ficou nessa questão de discute lei, discute isenção de custas ou não, deu uma morosidade ao processo, ele estava já tramitando de uma forma, ele estava demorando para tramitar, por isso que deu mais morosidade ainda, até ir à conclusão, ou seja, a conclusão é quando vai para o juiz, demorava muito tempo, quando estava conclusos, ou seja, conclusos é quando está com o juiz, ele demorava também para dar um despacho, enfim, houve uma morosidade nesse processo em razão de alguns aspectos do próprio entendimento do juiz, e isso foi na época que teve até algumas liminares concedidas, que outras ONGs conseguiram, até uma colega, Letícia Filpe, que teve ação sobre seu patrocínio. Isso foi muito importante, porque teve um precedente para a causa animal, que isso tem que ser levado em consideração, e é um precedente que vai guardar aí para a causa animal. Mas é isso que eu falo, quando a gente trabalha com união, com essa força, se um advogado ele está tendo lá uma dificuldade com o juiz, tem outros processos tramitando, que está tramitando normalmente outros juízes, que pode ter aí uma outra situação, né, de conseguir realmente essa liminar, enfim, foi isso que aconteceu. Embora esse processo continuou tramitando, que foi de Santos, nós tivemos aí na comarca de São Sebastião também, tá? Na comarca de São Sebastião teve ação civil pública distribuída, só que eu distribuí em âmbito federal. Teve uma estadual depois também, mas em âmbito federal quem era competente era Caraguatatuba, que era a comarca de Caraguatatuba era responsável. E aí nós tivemos essa ação distribuída, foi concedida uma tutela parcial, que é a tutela de urgência que a gente pede, ou seja, antes do julgamento da ação a gente pede uma tutela, ou seja, a concessão de uma liminar para que o juiz ele já aprecie alguns fatos que nós estamos levando, tá? Para ele, em razão dos aspectos de emergência, para que ele já analise essas questões. Então, teve uma tutela parcial, ou seja, ele analisou algumas questões de forma parcial, com determinação de expedição de ofícios que a gente estava requerendo, de fiscalização, e isso ele concedeu. Mas o item que ele determinou também, que me chamou a atenção, foi que ele determinou a prova dos maus tratos aos animais. Então ele fala, dentre os itens do despacho dele, ele fala: especifique comprovadamente os procedimentos e práticas de maus tratos que têm violado o respeito e a dignidade do gado bovino vivo submetido à exportação, objeto destes autos. Ou seja, ele queria prova dos maus tratos. Foi quando eu entrei em contato com o George e disse a ele
a situação que nós estávamos vivendo ali perante aquele juiz. Ele queria a prova dos maus tratos. Eu não tinha a materialidade, eu não tinha as provas, porque os animais estavam sendo transportados, eu não tive acesso a esses animais, somente através de perícia que a gente ia conseguir a materialidade do fato, né? Mas mesmo assim o juiz ele determinou essa juntada de provas. Embora eu não tenha a prova dos maus tratos, eu fiz o pedido de aplicação dos princípios acautelatórios que regem o direito ambiental, ou seja, havendo indícios de eventuais danos ao meio ambiente, o animal ele faz parte do direito ambiental. Então, havendo indícios de dano ambiental, o juiz ele pode aplicar esses princípios, tá? E evitando um eventual dano ao meio ambiente. Mas esse juiz ele não aplicou, ele determinou que a gente fizesse essa comprovação do dano ambiental. Esse despacho dele foi em 16 de janeiro de 2018. Foi quando eu cheguei para o Geode e falei, olha, está tramitando lá em Santos ainda, a gente está discutindo a questão de isenção de custas, enfim, mas aqui em Caraguatatuba tem essa situação, o juiz ele quer a comprovação dos maus tratos dos animais. Então, conversando com o George, como que a gente vai conseguir isso? Foi quando teve a intervenção da ONG Vedas, através da ação que eles fizeram ali em Santos, barrando o caminhão e conseguindo imagens, vídeos e também chamando a atenção da mídia, né, que isso foi muito importante, chamando a atenção da imprensa, para que deixasse bem constatado os maus tratos. E com essas imagens a gente levou, inclusive, para essa ação, para outra ação também, não só a de Santos, mas também para Caraguatatuba, de uma forma que a gente demonstrasse que os maus tratos que os animais sofrem nos caminhões, já no transporte, isso porque eles iam aguardar ainda um tempo para o embarque. Enfim, essa movimentação da ONG Vedas foi muito importante, essa ação deles foi importante porque a gente conseguiu chamar a atenção da mídia e também ter em mãos imagens que eles fizeram do interior do caminhão, enfim, dos animais, para que levasse aos juízes, para que eles entendessem melhor, né, o que estava acontecendo com aqueles animais, tá? Então foi de suma importância essa atuação da ONG Vedas. A gente fica foi muito importante. Bom, gente, depois desse despacho aqui, o processo prossegue normalmente, né? Foi distribuída também uma ação civil pública no estado, via estadual, tá? Mas o que acontece? Existe tramitando na 25ª Vara Civil Federal de São Paulo uma ação do Fórum Animal, que já está tramitando já há um tempo. Então, os juízes estão entendendo por conexão, ou seja, existe uma identidade de pedido, de causa de pedir e também o objeto da ação com a ação do fórum. Então, o que os juízes estão falando? Redistribui para quem é competente, redistribui para a 25ª Vara Civil Federal. Então, todas essas ações que nós estamos promovendo estão tramitando na 25ª. Então, na 25ª nós já temos 2 ações, tá? Federais. Da ONG Vedas já tramita. Inclusive, foi redistribuída agora, dia 28 de maio, outra ação da ONG Vedas também, que já estava tramitando em outra comarca. Enfim, existe essa questão da questão processual, que dá uma morosidade, até um juiz despachar dizendo que ele não é mais competente. Quem é competente é a 25ª Vara Civil Federal.
Por isso que chegou praticamente agora em maio a ação na 25ª Vara Federal Civil. E os juízes estão tramitando normalmente essa ação. A de São Sebastião, eu coloquei no polo passivo não só o Porto de São Sebastião, mas também um dos exportadores, tá? Que é uma pessoa física, um fazendeiro, e ele está sendo citado por carta precatória em Barretos para que ele se manifeste nos autos. Isso, então, o processo está tramitando, a carta precatória saiu esses dias, praticamente, então ele vai se manifestar nos autos. Só que o que eu tô achando interessante é que os juízes estão determinando a União entrar nesses processos. É claro que o governo tem interesse nesses processos, porque eles barraram já uma liminar, né? Aquela liminar que conseguiram para poder desembarcar os animais, enfim, eles conseguiram barrar essa liminar. A União entrou, o governo conseguiu derrubar essa liminar. Então, é de interesse da União esses processos. E o que os juízes estão fazendo? Mesmo que a gente não coloque no polo passivo a União, eles estão determinando a intimação da União, para que a União se manifeste nesses processos. Então, gente, é essa situação que a gente está se deparando. Torna, claro, dificultoso o trabalho, porque a União, ela tem uma força, né? O governo, ele vem com uma força, mas eu acredito muito nessa união nossa e força de todas as ONGs, cada um com seu advogado, enfim, a gente trabalhando no sentido de buscar a proibição do transporte de animais, porque a crueldade é intrínseca a essa atividade. Os animais, eles vêm durante vários dias de viagem, de transporte, em pé, com fome, amontoados. Nós sabemos, através das imagens obtidas, como a situação desses animais, né, sendo pisoteados, com fome, com sede, enfim, sujos. Existem questões dentro do ordenamento jurídico que a gente se depara com regras bem-estaristas, né? Eu falo que para o advogado animalista trabalhar com aquilo é realmente difícil, mas é o que a gente tem em mãos, são as regras bem-estaristas. Mas nem as regras bem-estaristas estão sendo respeitadas, né? Não tem como garantir o bem-estar desses indivíduos, desses animais, não é possível. Eles são tratados como coisas mesmo, eles são tratados como objetos. Então, vocês imaginem durante todo esse período no transporte, depois aguardar o embarque, mais dias no mar para poder chegar ao seu destino, o que esses animais passam. Então, nós tivemos o laudo pericial também da médica veterinária, né, que fez um laudo que demonstrou tudo que esses animais passam dentro do navio. Ficou constatado os maus tratos, a crueldade desses animais. Nós tivemos acesso a imagens horríveis desses animais, e esses animais foram embora, eles foram nesse navio totalmente de uma forma totalmente irregular. Nem o bem-estarismo estava respeitando nesse caso. Se eles estavam naquela situação, imagine como eles chegaram no destino. Enfim, nós temos provas e mais provas de que a crueldade é intrínseca à prática de exportação de animais. Então a gente precisa trabalhar cada vez mais no sentido de buscar a proibição dessa prática no Brasil. Então aqui estamos com as ações tramitando normalmente, elas vão continuar até que a gente vai ter discussão no processo. Nós vamos ter uma resistência, claro, do próprio exportador, do porto e do governo, que vão entrar no processo para resistir, porque, é claro, existe um lucro por trás disso. Por trás dessa atividade cruel existe um lucro. Então é uma força
é uma força que nós temos do outro lado grande, principalmente pelo fato de ter o governo inserido nesse processo. Mas a gente tem que resistir, tem que trabalhar para que essa proibição chegue e que seja proibido no Brasil a exportação de animais. Tá? Estamos tramitando então com os processos estão tramitando normalmente, e o que for possível a gente vai promovendo outras ações também, todas no sentido de buscar a suspensão, a proibição dos embarques dos animais. O procedimento do Ministério Público continua e vamos trabalhando cada vez mais. A gente vai ter resistência realmente alguns juízes ou o próprio Ministério Público também. Eu peguei um parecer do Ministério Público Estadual que diz que nós não podemos prejudicar os compromissos assumidos pelo Brasil internacionalmente. Então, gente, veja bem, ele se omitiu a questão que nós temos um prejuízo à própria Constituição Federal e à legislação brasileira, porque esses animais estão sendo maltratados, ele se omitiu a isso. Eu estou falando do MP estadual, para ele dizer que nós não podemos prejudicar os compromissos assumidos pelo Brasil internacionalmente. Esse foi um dos pareceres do Ministério Público Estadual. Então, gente, mesmo com essas resistências, tivemos outros juízes que deram decisões concedendo a liminar ótimas, com argumentos que criou um precedente importante para a causa animal. E a gente tem que continuar trabalhando, resistindo, e vamos promovendo as medidas judiciais, extrajudiciais que forem necessárias para o fim de proibir os embarques de animais. Bom, eu vou finalizando o meu vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão que ficou pendente aqui, que eu não esclareci, e tiverem dúvidas também, eu vou estar estarei com o meu WhatsApp. Vocês podem me mandando perguntas. O Jorge acho que vai conceder aí um prazo para vocês para perguntas, e aí vocês me mandam, eu na medida do possível vou respondendo para vocês, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo e espero ter ajudado aí para o conhecimento de vocês. Uma boa noite a todos.